Vamos agora para Danilo Maia, e vai falar sobre o fogo de Imperatriz, né? Imperatriz é a Martins hoje, né? Então, Danilo Maia, ele é cirurgião dentista, é o dono da página @Catolé do Rocha, né? E Catolé do Rocha das Antigas, jovem pesquisador da história de Catolé do Rocha e família Maia. Participou como colaborador da obra do livro Antônio Matilde, o mestre das armas de Lampião, de autoria de Bismarck e José Otávio Maia, né? O Zezito de Catolé. Desenvolvedor do livro digital online Passagem do Cangaço em Catolé do Rocha, com o pesquisador Rodolfo Maia, pesquisador e descendente da história de Manuel Benício da Silva, o grande matador de cangaceiros, entusiasta, estudioso de genealogia de famílias. Então, Danilo, você tem 20 minutos para discorrer, falar sobre o fogo de Imperatriz. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Antes de iniciar o nosso bate-papo hoje, eu queria começar a nossa fala para vocês entenderem mais ou menos a questão histórica da situação que envolve o fogo de Imperatriz, para, de antemão, a gente comentar alguns fatos importantíssimos que aconteceu quanto a Jesuíno Brilhante nessa cidade, certo? Então, antes de 1846, a cidade de Martins se chamava Maioridade, certo? Que era o quê? Uma denominação da alusão ao golpe da maioridade que aconteceu, certo? Após essa data, passou a se chamar Imperatriz, certo? Aí é onde entra os fatos que envolveram a passagem de Jesuíno nessa região, né? Então, em 1846, o que é que aconteceu em 1846? Jesuíno era um cara extremamente, era um homem extremamente estrategista. Ele mandava, antes de alguns acontecimentos que ocorreu, ele mandava sondar o lugar. Então, ele mandou um dos seus homens sondar o lugar, e o tempo que levaria daqui, dessa ribeira, até chegar lá, Imperatriz, que é hoje atualmente Martins, para saber o horário que iria chegar lá, e aí começar os fatos, né? Então, o que aconteceu? Ele recebeu primeiro uma notícia que tinha uma parente dele. Eu vou falar as inúmeras versões para vocês entenderem, certo? Ele recebeu uma notícia de uma parente dele, tinha sido raptada e estava na casa de um advogado lá em Martins. Então, vamos lá. Como é que se intitulou essa versão, né? Existe essa versão que ele foi até a Imperatriz tirar essa moça, que era parente dele, e existe outra versão que ele foi atrás de se vingar, porque sabia que tinha um preto limão, que tinha um limão preso lá na cadeia de Imperatriz, né? Então, o que acontece? Mais ou menos 6 horas da noite, eles subiram lá uma ladeira chamada Ladeira do Pimenta. Esses fatos que eu vou falar aqui para vocês foram fatos que eu escutei do grande pesquisador da cidade, Júnior Marcelino, certo? Então, eles subiram lá uma ladeira chamada Ladeira do Pimenta e foram para essa casa atrás dessa moça, que era parente dele, certo? E chegando lá, não encontrou a moça. E uma pessoa, por ser uma cidade pequena, uma pessoa lá reconheceu eles, passou para o alferes, representante que estava responsável em capturar ele. E aí o que foi que aconteceu? Chegou rápido a informação que ele estava na cidade, nos corredores da cidade, e aí começou a situação, que foi o quê? Começou o tiroteio, aí o responsável pelo comando começou a distribuir as armas para alguns civis que estavam próximos lá, e aí começou, eles entraram, e aí eles ficaram dentro dessa casa, começou o tiroteio, e o que foi que ele fez? Que ele sentiu que a situação ia arrochar o negócio, foi o que ele fez? Ele dividiu os dois grupos, e a quantidade de homens nesse dia eram 9 homens com ele,
foram 9, ele dividiu em 2 grupos. Um ficou batendo as panelas, e enquanto um batia as panelas, confundindo quem estava atirando, porque eles estavam atirando e os cabas estavam batendo as panelas. Rapaz, esse tiro que a gente está dando aqui, está pegando em alguém aí nas panelas. E eles achavam que era isso. Estava batendo as panelas, enquanto fazia isso, um outro grupo estava fazendo o quê? Com a ponta dos clavinotes, as casas eram feitas de taipa, estava o quê? Abrindo um buraco na parede das casas. E aí tem inúmeras casas, não se sabe ao certo quantas casas eles fizeram isso, mas o que acontece foi o plano de fuga que Jesuíno conseguiu, naquele momento que o negócio estava arrochando, de guarda e de civis se juntando para pegar eles, foi o que ele conseguiu na hora desenrolar para poder fugir das forças lá de Martins, né, lá de Imperatriz. Então, o que acontece? Teve um momento, essa história aí durou até mais ou menos 4 horas da manhã. E o que acontece? Nesse intervalo, teve um momento que eles suspenderam os tiros. E aí tem uma história bem interessante, que foi citada por Júnior lá, que nesse momento que deu esse vácuo, que não escutava nada, não escutava nem panela, nem escutava zoada nenhuma, tinha um cara numa viola tocando a música Corujinha. Tinha um cara tocando numa viola a música Corujinha no meio desse negócio aí, certo? Aí o detalhe, aí ele conseguiu fugir e desceu por essa mesma ladeira do Pimenta, que dá acesso ao quê? Ao sítio Trincheiras e à casa de pedra lá de Martins, lá da Imperatriz. Então, existe o quê? A versão que ele foi pegar essa moça, no momento essa moça estava na igreja, não estava na casa, e eles foram para essa casa de Porfírio Leite, que é o advogado, amigo da família Brilhante. Então, existe essa versão, e há também que eles foram realmente para lá, para pegar o Preto, ou Amaro Limão, que era o outro nome, Amaro Limão, para pegar ele e se vingar, certo? Aí um detalhe em especial, aí vamos lá. Uns fatos interessantes que a gente consegue enxergar nas 2 obras. Tem aqui Raimundo Nonato e Honório de Medeiros. Raimundo Nonato pegou muitas coisas de Câmara Cascudo. Já Honório de Medeiros pegou todos os autores e trouxe algumas explicações que não ficaram em dúvidas para os pesquisadores, né? E uma coisa bem interessante, vamos lá. Aqui na página 152 do livro de Honório de Medeiros, certo? O que é que traz aqui de novidade? A novidade é que aqui ele fala de um grande genealogista da família Limão, chamada Estenilau de Lima, certo? Então, Estenilau de Lima confirmou que o Preto Limão estava preso realmente em Imperatriz. O grande estudioso da família, genealogista da família Limão, confirmou que o Preto, aqui no livro, na página 152 de Honório Medeiros, tem dizendo que realmente ele estava preso lá em Imperatriz, certo? Outra coisa bastante interessante, tanto Raimundo Nonato como Honório de Medeiros citaram as 2 versões. E aí, no Honório de Medeiros, no Nonato não tem isso, mas no Honório de Medeiros traz o quê? Traz o depoimento de João Alves, e aí ele fala que realmente tinha a parente dele, eles foram lá para pegar essa parente dele e também se vingar, fazer o quê? Como a gente fala aqui no sertão, matar o coelho os 2 coelhos com uma lapada só, né? Eles então pensaram nisso. Não, a gente vai lá em Imperatriz e a gente vai tanto pegar o caba e ainda vai pegar nossa parente, trazer nossa parente para cá. Pronto. Então, aqui nesse livro ele fala sobre isso, né? No depoimento de João Alves, certo? E aí vem um negócio bem interessante que nosso amigo Rodolfo conseguiu descobrir e me passou, né? Que é a correspondência de Porfírio Leite Pinto, certo? Então, nessa correspondência aqui, ele, no caso, respondendo ao chefe da província daquela época, confirmando a versão realmente que eles foram à Imperatriz pegar a parente dele e também
se vingar através do limão, certo? Nessa correspondência de Porfírio Leite Pinto, certo? E aqui ele fala uma coisa bem interessante, certo? Eu vou ler aqui um pedacinho aqui para vocês, bem rapidinho, certo? Para vocês poderem ficar informados, né? Então, assim, aqui, ó. Cidade de Imperatriz. Isso aqui é a correspondência, pessoal. Quem quiser olhar, vou deixar aí, pode passar para vocês olharem aí, tá certo? Pode passar aí, tá? E aqui, ó, ele fala um trecho bem interessante, certo? Vamos lá. Já deve, sem dúvida, constar que o excelentíssimo presidente dessa província, chefe de polícia, o grave e doloroso acontecimento que teve nessa cidade no dia 8 de agosto, por linhas argumentativas e diminutivas. Aí, aqui, ó. Sem outro fim, não dá o estrado desse acontecimento para que fique bem sabido, que era a forma escrita, né, naquela época, e conhecido. Vou resumir dizendo somente a verdade, né? E aí ele fala da verdade. Minha casa foi o teatro do drama sanguinolento, representado na noite acima referido, onde minha família aceba da dor de 8 horas da noite às 5 da manhã, no meio de estridor de balas, sem encontrar sequer e não dá providências ao ato velado a favor da inocência. Pronto, isso aqui é o que Porfírio Leite Pinto escreveu, certo? Eu não estava nessa casa, ele diz aqui que foi a Patu, que estava em Patu, né? E aí ele traz uma coisa bem interessante, que aqui é o ponto que eu acho bem importante vocês saberem. Não tenho queixa da autoridade provincial em ter cumprido o seu dever. A queixa-me, porém, que José Antônio da Silva, pai da moça, se achava em minha casa. José Antônio da Silva, pai da moça, se achava aqui em minha casa. Subdelegado da polícia do distrito da Barriguda. Jesuíno, ele tinha muita amizade na Barriguda. Tem essa história aqui, que eu estou passando aqui para vocês, e também tem uma outra história, que é, no caso, Barriguda é Alexandria, viu, pessoal? Barriguda, antiga Barriguda é Alexandria, pertencente à comarca da maioridade, né? No caso, Imperatriz, certo? E a outra coisa bem interessante aqui não sou inimigo de Jesuíno, nem também protetor. Fui e tenho até hoje sido amigo da família dele. Isso aqui é o que está nessa correspondência aí, viu, pessoal? O que está passando aí, para vocês olharem, certo? E aqui, só por hoje, proteger Jesuíno e Joaquim Monteiro, outros que estão no poder, não sou eu que sou a influência, nem tenho dinheiro e nada disponha à atualidade. Isso aqui é o que ele encerra, né? Isso aí na correspondência de Porfírio Leite Pinto, certo? Então, pessoal, esse é um dos detalhes. Aí, vamos lá. Subiu uma coisa bem interessante. O local que eles passaram lá em Imperatriz é um local hoje chamado, o corredor lá do local se chama Canto do Jacu. Canto do Jacu, que é um dos lugares que dá acesso aos mirantes lá e também dá acesso à ladeira que eles fugiram. Aí tem a história também do cavalo. Eles entraram e deixaram os cavalos lá. E eles fugiram como? Fugiram a pé. Fugiram a pé, passaram pela casa de pedra. E aí depois mandou um recadozinho lá para o delegado dizendo que queria os cavalos de volta. Eu quero os cavalos de volta. Aí o delegado respondeu dizendo que ele viesse pegar os cavalos. Então, assim, é umas coisas bem interessantes que a gente consegue identificar. E aqui no livro de Honório de Medeiros, tem aqui na página 239, depoimento de João Alves de Melo Filho, certo? Ao escritor José Gregório, que nosso amigo Rodolfo falou, certo? Tem aqui um trecho aqui bem interessante que eu achei também, para passar para vocês, que ele fala aqui o seguinte, sobre a questão de Imperatriz, certo? Ele fala aqui também que a nossa parenta,
fomos à Imperatriz pegar a nossa parenta. Tem aqui, na página 242 do livro de Honório de Medeiros. Então, pessoal, essa é a passagem do fogo de Imperatriz, que eu falei aqui, eu tentei passar aqui o máximo de detalhes possíveis, pesquisados, utilizando tanto o livro de Raimundo Nonato, que foi um dos primeiros, né? E também o outro livro, que é o mais recente, da edição 2020, né? Que fala todos os autores e também traz, no caso, a solução de dúvidas para algumas questões relacionadas a essa questão das versões da moça e também do limão. Palmas, pessoal, para Danilo. Queremos informar que daqui a pouquinho nós